Então, o que eu vou fazer aqui é um pouco, não tenho a eloquência da pregação, mas vou partilhar com vocês algumas coisas sobre o Evangelho de João, o capítulo 4 do Evangelho de João. Eu vou usar a edição Bíblia de Jerusalém, então em alguns momentos algumas palavras vão estar diferentes. Mas vou tentar partilhar com vocês algumas coisas que eu tenho pesquisado sobre o Evangelho de João e sobre esse texto, a conversa de Jesus com a mulher da Samaria. E a partir dessa nossa leitura e partilha, a gente também se remete a outros textos bíblicos que nos ajudam a entender melhor. Então, o versículo 1 já começa dizendo assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Quando nós começamos a ler esse trecho, a gente acha um pouco estranho que mencione primeiro que Jesus batizava, embora o autor logo enfatize que quem fazia isso eram os discípulos de Jesus. E se a gente notar, no capítulo anterior, capítulo 3, o versículo 22, o capítulo 3 de João, diz que depois disso Jesus veio com os seus discípulos para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. Então, tanto no início do capítulo 4 como em 3:22 menciona que Jesus batiza. E parece estranho que na vida terrestre de Jesus ele realizasse o batismo nas pessoas. Então, a maioria dos estudiosos aqui se remete ao termo batismo como algo mais profundo do que o batismo nas águas ou chamado batismo no Espírito. É que na vida de Jesus, quando ele fala sobre o batismo dele, ele não menciona um batismo que ele recebeu no Jordão. Quando os filhos de Zebedeu querem estar um à direita e outro à esquerda dele, Jesus diz assim: vocês estão dispostos a serem batizados com o batismo com o qual eu serei batizado? Então é um batismo do futuro. Obviamente Jesus não está falando do mergulho do Jordão que ele já realizou. Então o termo batismo no Novo Testamento, às vezes ele não está mencionando o mergulho na água, mas um mergulho no mistério, o mergulho na morte, o passar por uma dificuldade. Então Jesus identifica o batismo dele com beber um cálice. Beber o cálice que ele deve beber quer dizer o momento do mergulho mesmo na morte e saída na ressurreição. Então, esse texto da mulher da Samaria, que nós estamos lendo agora, o capítulo 4 de João, pode estar se remetendo a essa atividade de Jesus de anúncio do Evangelho, e que esse anúncio do Evangelho vai mergulhando as pessoas num mistério já da vida de Jesus, para que depois de sua ressurreição as pessoas possam realizar isso num sacramento, em mergulhar nas águas, para que com esse gesto de mergulho nas águas a pessoa esteja no desejo mais profundo de mergulhar na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Então, provavelmente, esse batismo que Jesus realiza e o batismo que os discípulos realizam, enquanto Jesus está nos caminhos desse mundo,
antes da cruz, trata-se da evangelização, do anúncio do Evangelho, do anúncio do reino, que à medida que Jesus faz isso, e os discípulos também com ele, as pessoas vão mergulhando naquele mistério de Deus, antes do futuro mergulho nas águas, que será uma atividade dos seguidores de Jesus após a ressurreição de Jesus. Pois bem, mas aí no versículo 4, voltando ao capítulo 4, versículo 4, diz assim: era preciso passar pela Samaria. E essa informação, quando a gente conhece um pouco da geografia da Terra Prometida, a gente acha estranho, porque não é uma necessidade geográfica. Existem outras rotas para ir da Judéia à Galiléia sem ter que atravessar a Samaria. Inclusive, os judeus evitavam muito essa estrada, essa rota que atravessava a Samaria, porque judeus e samaritanos não se davam bem e seria desconfortável atravessar a Samaria. Então, quando diz que era necessário, que era preciso, não está falando de uma necessidade geográfica. Jesus pode pegar outro caminho e até chegar mais rápido, mas é uma necessidade de outro tipo de necessidade. É uma necessidade que está no nível da evangelização. Então, é necessário, é preciso que Jesus evangelize a Samaria, e por isso ele quer passar pela Samaria. Então não se trata de uma necessidade geográfica. Então, quando as pessoas liam o Evangelho de João lá no início da igreja, as pessoas começavam a ler esse texto e achavam essas informações estranhas. Dizia: como assim é preciso passar pela Samaria? Não é preciso passar pela Samaria. E com isso o evangelista João já está deixando um suspense no ar, que deixa o leitor interessado em saber por que era necessário passar pela Samaria. Pois bem, então no versículo 5 diz assim: chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó tinha dado a seu filho José. A Samaria era uma região grande no norte da Terra Prometida. E a cidade de Sicar, lá no Antigo Testamento, ela é conhecida como Siquém. Então, em hebraico chama-se Siquém, e em aramaico Sicara, e aqui o Evangelho foi escrito em grego e ficou Sicar. Então, é aquela mesma região de Siquém que é mencionada no livro do Gênesis, no capítulo 48, versículos 21 a 22, naquela bênção que Jacó dá aos filhos, quando ele vai abençoar José, ele diz assim: eu te dou um outro Siquém. E Siquém em hebraico quer dizer o ombro. E Jacó diz para José: eu te dou outro Siquém, fazendo um jogo de palavras, que dá para José a região de Siquém, que também se chama ombro. Então, aqui o Evangelho de João nos remete a essa bênção de Jacó a seus filhos, que está lá no capítulo 48, versículo 21 do livro do Gênesis. É a região que Jacó tinha dado ao seu filho José, no momento em que os abençoou. Bom, então chegamos ao versículo 6, que diz assim: ali se achava o poço de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte ou ao poço, e era por volta
da hora sexta. Então, é muito interessante isso aqui. Todo o diálogo, tudo que acontece é ao lado desse poço, que agora é mencionado, que é de Jacó, né? Então, o poço de Jacó, e que daqui a pouco a samaritana vai explicar por que é o poço de Jacó. Agora, é interessante a forma como o evangelista João marca as horas. Nunca ele faz isso assim, a troco de nada. Ele sempre tem um interesse muito grande em dizer a hora. Aqui se trata da hora sexta. No nosso tempo aqui do Ocidente é meio-dia. A hora sexta é meio-dia. A hora 1 seria nos primeiros raios do sol. E aqui seria o meio-dia. Então, ele está cansado, ele está com calor e com sede, provavelmente, porque está viajando e é meio-dia. Continua o texto no versículo 7. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. E agora temos a coisa mais estranha nesse texto, que é a mulher ir buscar água ao meio-dia. Porque as mulheres não iam buscar água ao meio-dia. O horário de pegar a água era no início do dia, para poder fazer as atividades de casa, ou então no finalzinho do dia, à tardinha, se poderia também pegar água. Mas essa mulher foi buscar água nesse horário. Nesse horário, ela não esperava encontrar ninguém. Então, o evangelista já dá uma dica de que essa mulher vai buscar água no poço num horário onde não tem ninguém. Então, ela não quer encontrar as pessoas, ela não quer ser vista nesse lugar, e por isso ela escolhe um horário em que não há ninguém para buscar água, não espera encontrar ali ninguém. Mas ali está Jesus. Ali ele toma a iniciativa de falar com ela. E ela também vai achar isso estranho. Então o evangelista dá uma pausa e vai nos dar uma informação muito interessante. Ele vai dizer no versículo 8: seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então Jesus está ali sozinho no poço, e a mulher chega e ele fala com ela. Isso é romper todas as barreiras culturais do povo e da época de Jesus. Primeiro, que um homem não se dirige a uma mulher sem a presença do esposo dela, do pai, do irmão, ou pelo menos de um servo que esteja para guardar ou para acompanhar. Se um homem da época de Jesus visse uma mulher sozinha, não iria se dirigir a ela, a não ser que tivesse algumas intenções escondidas nesse gesto. E o evangelista faz questão de nos dizer isso, que estão os dois sozinhos no poço e ele se dirige a ela. Bom, a samaritana, então, no versículo 9, disse-lhe então a samaritana: como, sendo judeu, tu me pedes de beber a mim, que sou samaritano? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Então, a resposta dela foi muito ríspida.
e é marcada por alguns. Foi uma farpa, foi um tipo de desaforo. Primeiro, que ele está falando com ela, os dois estão sozinhos. Então, isso não é correto. Se ele está falando com ela, ele está com algum interesse nela. Depois, ele é judeu, ela sabe pelas vestes, porque naquela época e naquela região, e até mesmo ainda hoje, as etnias são reconhecidas fortemente pela indumentária, pelas roupas que vestem. Então ela sabe com toda tranquilidade que ele é um judeu. A gente pode imaginar o que ela poderia ter pensado. Por quê? Se ela vai ao poço ao meio-dia, qualquer pessoa que saiba disso vai saber que ela não quer ser encontrada por ninguém, não quer ser encontrada principalmente pelas mulheres que vão buscar água. Então, se ela não quer ser encontrada pelas mulheres da cidade, ela deve ter um forte motivo para isso. Segundo, o poço era o principal lugar dos encontros amorosos daquela época. Nós vemos no Antigo Testamento que o servo de Abraão encontrou a Rebeca no poço. Rebeca, a partir daí, se casou com Isaac. Nós vemos que Jacó encontrou Raquel no poço. Nós vemos que Moisés encontrou Sípora no poço. Então, era muito comum os encontros amorosos começarem junto ao poço. Por quê? Porque as moças iam buscar água para cá e os rapazes iam levar as ovelhas para beber. Então, os rapazes iam levar as ovelhas para beber, mas eles não levavam nenhuma vasilha para tirar a água. E as moças, coincidentemente, só por coincidência, iam buscar água exatamente na hora que os rapazes levavam as ovelhas para beber. E aí a pedra que cobria o poço era pesada, não é? Então os rapazes faziam o favor de retirar a pedra e elas faziam o favor de retirar a água para as ovelhas. E ali, um olhar, uma palavra, e já surgia algum interesse amoroso, não é? Então, o poço era carregado desse romantismo. Então, um homem e uma mulher estarem junto ao poço era uma coisa romântica. Então, ela se chateia. Por quê? Por que ela se chateia aqui? Porque ele é judeu. E os judeus humilhavam os samaritanos. Dizia que os samaritanos não tinham a verdadeira religião. Não se davam com eles. Mas ela pensa assim, mas esse ali, como está interessado em mim, e ninguém está vendo, ele já está vindo com conversa para mim. É um falso. Porque se tivesse outra pessoa aqui, ele iria aparentar uma santidade e ficar bem longe de mim. Mas como não tem ninguém, então ele fica dirigindo a palavra a mim. E aí ela deu carão nele. Você é um judeu. O judeu não fala com o samaritano, o que você está falando comigo? Então ela fica indignada, ela entende aquilo como um assédio amoroso e fica indignada. Então, Jesus, no versículo 10, vai continuar o diálogo e vai responder: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Agora é muito interessante, porque os escritos dos judeus mencionam esse poço de Jacó como sendo chamado dom. O poço se chamava dom. Era um dom de Jacó para aquela região. Jacó mandou cavar o poço se chamava dom. Era dom
de Jacó, uma dádiva de Jacó, que deixou para as gerações futuras. Mas o que Jesus faz um trocadilho com o termo dom, e diz: você está aqui para pegar água nesse dom de Jacó, mas se você conhecesse o dom de Deus, você pediria água e receberia a água da vida, enquanto eu te pedi uma água que não é a água viva. Então, no versículo seguinte, versículo 11, ela vai dizer, ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens uma vasilha, né, um cântaro, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? Então, ela está mais amena, né, porque ele fala sério, fala com carinho, mas fala sério, mas ela acha engraçado. Ela disse: mas você não tem nem como tirar água desse poço, você fica me oferecendo água. Então, ela, no versículo 12, pergunta: és porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Então, ela já começa a fazer comparações, porque as 10 tribos perdidas, né, entre aspas, tribos misturadas, as 10 tribos chamadas as tribos do norte, ou as tribos da Samaria, se sentem um orgulho muito grande de serem descendentes de Jacó. Enquanto que as tribos do sul, lá da Judéia, sentiam orgulho do rei Davi, de serem da mesma tribo de Davi, ou da tribo de Benjamim, que foi o primeiro rei, o rei Saul, que era da tribo de Benjamim, né? Eles não, os da Samaria dizem: nós somos filhos de Jacó, nós somos 10 filhos de Jacó, né? Então, ela já começa a fazer comparação. Então, o grande mesmo é Jacó, que mandou cavar esse poço, conseguiu encontrar água nessa região, cavou esse poço está aí centenas de anos, dando de beber a tanta gente. Mas Jesus não desiste dela de jeito nenhum, né? Então, no versículo 13 ele diz: Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. É muito interessante, porque agora ela vai começar a achar que ele pode ser como aqueles profetas, Elias, Eliseu, que saíam da região deles e que fazia farinha multiplicar, azeite multiplicar. Vai que esse aí é daqueles tipos de profeta. Aí ele me dá um cântaro dessa água, e eu vou beber sempre dessa água, e aí é igual como a farinha, como o azeite, e a minha vida vai estar arrumada desse jeito. Eu vou me sentir bem, que aí então não tenho mais que correr risco vindo aqui no poço pegar água. E é isso que ela fala no versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir mais aqui para tirar. Então ela tem a esperança que, se esse homem for um profeta, poderá fazer com que a água se multiplique e nunca se acabe, nunca se esgote, e aí ela não precisa mais correr risco de vida e passar vergonha e passar por perigo indo lá no poço pegar água. É uma situação prática. Então aqui a gente está vendo que Jesus está falando de coisas grandiosas, da água da vida, jorrando para a vida eterna, e ela está preocupada com aquela água ali do poço e o fato dela não precisar mais de buscar água. Então eles estão numa conversa em que ele fala de coisas bem grandiosas e ela está no materialismo daquela água e da situação dela.
ela não consegue perceber a grandiosidade das palavras dele, porque ela está muito focada no próprio problema dela, ali naquela cidade. Então, no versículo 16, Jesus muda o tom da conversa. E ele diz, não é? Vai, chama teu marido e volta aqui. Então, com isso, ele diz duas coisas. Primeiro, ele vai acalmá-la. Eu não estou querendo um romance com você. Vai chamar teu marido. Aí a gente conversa. Então, já dá a entender a ela que não é bem o que ela pensava no início, já avisar. Mas também ele quer, já que ela não consegue tirar o foco da vida atual que ela leva, do problema dela, então vamos resolver esse problema, vamos tratar disso, já que ela não consegue, porque senão ele não vai conseguir evangelizar. Então, se ela não consegue pensar além disso, então vamos em frente, vamos tratar desse assunto. Vai chamar o teu marido. Então, no versículo 17, a mulher lhe respondeu: não tenho marido. Então fica aquele suspense. Se ele queria começar um romance, um namoro, é a hora, porque ela já disse: não tenho marido. Então, mas ele disse: falaste bem. Jesus lhe disse: falaste bem, não tenho marido. Versículo 18: pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisto falaste a verdade. Agora, é muito interessante essa menção de 5 maridos aqui. Muito interessante. Será que essa mulher, que tinha sempre essa vida com esses casos amorosos, sem ter seu próprio marido, será que ela teve só 5? Será que é por isso que Jesus fala em 5? Ou será que ela teve mais? E Jesus enfatiza 5. É muito interessante, porque parece que essa mulher está sendo tratada aí por Jesus não como um indivíduo, mas como uma pessoa a partir da qual ele quer chegar a outras pessoas. Então é uma mulher da Samaria que a partir dela ele possa chegar até o coração de todos os samaritanos e não só até. Agora é muito interessante que no segundo livro dos Reis, no capítulo 17, no versículo 24, eu anotei aqui no papelzinho, menciona que foram trazidos para Samaria 5 povos. E esse segundo livro dos Reis 17, 24 menciona cada um desses povos, e eles são 5. Então, Babilônia, Cuth, Ava, Emat, Sepharvaim. 5 povos foram deportados para Samaria pelo Império Assírio, quando os assírios dominaram a região, todas aquelas tribos, as 10 tribos da região norte. E cada um desses povos trouxe seus ídolos, sua religião, para Samaria. E lá no segundo livro dos Reis, diz que os samaritanos se misturaram com esses povos e aderiram a esses ídolos. E fizeram aliança com esses ídolos. E a aliança em hebraico é o mesmo nome de casamento. Berit, ou Brit, no hebraico moderno. Então Jesus não está mencionando só 5 maridos que aquela mulher teve, mas os 5 maridos que os samaritanos, a terra de Samaria, teve.
O fato daquela mulher ter uma vida marcada pelo adultério é representativo de uma chaga maior, um problema maior, que é o problema do povo samaritano, que é sincrético, que faz o sincretismo. E é interessante que ele diz: tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Porque os samaritanos, na época de Jesus, adoravam já o Deus de Israel, mas adoravam o Deus de Israel de forma bem sincrética. Então, o Deus de Israel, eles mencionavam que estavam adorando o Deus de Jacó, mas na realidade, esse Deus de Jacó que eles adoravam tinha muitos elementos estranhos, que foram elementos que vieram desse sincretismo com esses 5 povos. Então, o nome era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas a forma como entendiam esse Deus era uma forma estranha. Não era aquela forma como, e por isso os judeus os acusavam o tempo todo, de que eles não tinham a pureza da religião. Então, quando Jesus menciona: tiveste 5 maridos, e que tens agora também é teu marido, ele está muito mais do que falando só dela, mas está falando, além disso, está falando de todo aquele povo ao qual ela pertence, não só dela. Bom, então, no versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. E já que ele é um profeta, então você vê que a mentalidade dela vai mudando aos poucos. Primeiro, ela pensa que Jesus está mal intencionado. Depois, Jesus parece ser uma pessoa honesta. Agora ele já é um profeta. Ela já tem certeza que ele é um profeta. Antes desconfiou que podia ser um profeta como Elias, Eliseu, que multiplicava as coisas da natureza. Agora ela já diz: bom, ele sabe das coisas com profundidade. E já que ele é um profeta, então eu vou tocar naquela ferida que nos desune, aquilo pelo qual nós brigamos, que é a nossa religião. Então veja, apesar de ser uma mulher que com a vida no adultério, mas ela tinha uma profunda identidade religiosa. Ela era uma pessoa aberta para essas coisas da religião. E então ela vai direto no assunto, e ela é um teste para Jesus, porque é agora que se pode saber se ele é simpático ou não. O que ele vai dizer? Então, no versículo 20, ela diz assim: nossos pais adoraram sobre esta montanha. É o Garizim, o Monte Garizim. Tem o Ebal e o Garizim. Nós estamos aqui num lugar alto, e nossos antepassados tinham aqui santuários. Antes do templo de Jerusalém ser construído, tinha santuário aqui. Depois foi construído um templo lá, que os judeus, em 129 a.C., os judeus, liderados por João Licano, está nos livros da história dos judeus, Flávio José, ele destruiu esse templo. Então, ela diz assim: nossos pais, nossos patriarcas, os antigos, adoravam aqui tinha santuário nesse monte. Mas vós dizeis, quer dizer, os judeus dizem, é em Jerusalém que está o lugar onde se deve adorar, porque em Jerusalém está o templo. Então os judeus dizem, só em Jerusalém é que se pode adorar, no templo de Jerusalém. Então, você vai agora ficar do lado da minha religião, ou você vai ficar do lado da sua religião? De que lado você vai estar?
Quer dizer, para conversar comigo, você vai ficar do meu lado? Ou você vai continuar afirmando o que os seus dizem? Mas a resposta é surpreendente, né? Então, versículo 21, Jesus lhe disse: crê, mulher, vem a hora em que, não é a hora que é agora, em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não é nenhum dos dois. É porque a pergunta não é essa, não é onde se adora, mas é com que disposição interior se adora. Não é lugar, é mais do que lugar. Então, não é nem em Jerusalém e nem sobre essa montanha. Mas não é que ele esteja simplesmente saindo de fininho para não entrar no assunto. Ele vai ser bem franco, vai ser honesto, vai dizer, versículo 22, vós adorais o que não conheceis. Porque eles fazem o sincretismo, pegam um elemento de cada um daqueles povos, daqueles grupos e joga tudo na mesma religião. Então ele não conhece, não tem uma experiência significativa com o Deus de Jesus Cristo. Eles fazem um louvor, uma adoração, mas é uma coisa estranha e não tem uma experiência verdadeira, real com esse Deus de Jesus Cristo. E ele diz: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, o recado de Jesus para os samaritanos, para nós, para qualquer pessoa. A gente pode até não gostar dos judeus, mas convenhamos, a salvação vem dos judeus. Várias vezes na história da humanidade se quis eliminar os judeus da face da terra, mas a salvação vem dos judeus. Por quê? Como diria Paulo, cartas romanas, deles são as alianças, as escrituras, os profetas, né? E nós herdamos. Então, a salvação vem dos judeus, porque Jesus é o nosso Salvador e ele vem dos judeus. E tem mais, aqui há uma alusão a Isaías 2, 2, é logo no início do capítulo 2, quando Isaías vai dizer que a salvação, ela jorra de Sião, e ele diz lá que o monte Sião se tornará o monte mais alto de toda a terra. Obviamente não trata da altura física, material do Monte Sião. O Monte Sião é bem baixinho até, comparado com outros, né? Mas o Everest, então, é que está dominando tudo. Mas é um domínio religioso, né? Então, o Monte Sião é o maior de todos os montes, quer dizer, de Jerusalém, que vai jorrar a salvação, e esse monte ser o mais alto de todos é uma questão de fé, de religião, e não uma topografia. Bom, então versículo 23: mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, a partir da unção do Espírito Santo é que se adora, e se adora em verdade. Por quê? Porque verdade tem a ver com a revelação que Jesus traz a respeito de Deus. Ele é a palavra definitiva, porque ele é o Filho, então ele é a palavra definitiva de tudo que nós precisamos e podemos saber sobre Deus. Então, Jesus é o único mediador. Então, é ele que, como diz o Evangelho de João também, que estando diante do seio do Pai, é aquele que pode nos mostrar quem é o Pai. Então, na unção do Espírito é que se adora em verdade.
Quer dizer, se adora de forma que corresponde à revelação que Jesus veio nos trazer sobre o seu Pai. Então, no versículo 25, a mulher lhe diz: sei que vem o Messias, que se chama Cristo, que quer dizer Cristo. Quando ele vier, nos ensinará, nos anunciará todas as coisas. Então ela está aqui fazendo uma menção a Deuteronômio 18, 18, quando fala assim: eu enviarei um profeta semelhante a Moisés, vou tirar do teu meio um profeta que é semelhante a Moisés. Então, um profeta semelhante a Moisés, eles entenderam depois que esse substituto de Moisés seria o Messias. Um Messias que faria aquilo mais profundo do que Moisés fez, porque Moisés disse para o povo qual era a vontade de Deus quando trouxe a lei, quando trouxe a Torá. E o Messias iria aprofundar a Torá, iria ensinar coisas que Moisés não ensinou. Então ela diz assim: bom, está confuso essa coisa de adorar em espírito e em verdade. Quando chegar o Messias vai nos esclarecer sobre quem tem razão, quem não tem razão, o verdadeiro ensinamento, a verdadeira doutrina. Quando ele chegar, ele vai fazer como Moisés fez no passado, só que muito mais profundo que Moisés. Então ele vai nos ensinar todas as coisas. E aí, aí que Jesus no Evangelho de João vai ser bem claro, vai falar isso, vai fazer essa revelação para uma pessoa que era a história da humanidade, né, que ninguém queria conversar com ela, só queria apedrejá-la ou atentar contra a vida dela. E ele vai se revelar, né, como sendo o Messias, né? Só que ele diz no versículo 26, disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo, sou eu esse Messias que você está esperando. E aí parece que fechou a cortina, né? Porque a câmera de João vai mostrar outra coisa, tira o foco de Jesus e da mulher e mostra os discípulos chegando, né? Então, naquele instante, versículo 27, chegaram os discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, perguntou: que procuras ou o que fala com elas. Então, é uma dica que João nos dá, que os discípulos acharam muito estranho. Eles ficaram, como nós diríamos, cheios de dedos, constrangidos de chegarem e atrapalharem aquela conversa de Jesus, né? Então, eles devem ter pensado assim: parece que o mestre está querendo arranjar uma esposa, mas, meu Deus, uma esposa samaritana, e essa mulher não é a mulher ideal para ser a esposa do nosso mestre. Que é isso? Alguém avisa para ele que ele está dando uma mancada. Mas eles ficam: nossa, ele conversando com uma mulher, assim, nesse maior papo aqui na beira do poço, né? O que está acontecendo? Eles ficam constrangidos. A gente chegou numa hora, não foi muito boa, mas o mestre está precisando de conselho, né? Não é bem esse tipo de esposa que ele deve procurar. Então, no versículo 28, a mulher então deixou seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: vinde, vê um homem que me disse tudo o que fiz, não seria ele Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Agora temos aqui uma coisa interessante. No início do texto, a mulher não quer encontrar ninguém na cidade. Ninguém. Ela corre risco de se encontrar alguém. E agora ela vai, enfrenta os medos e vai à cidade, vai falando com as pessoas e vai dizendo: vamos, eu encontrei um cara ali que parece ser o Cristo. Vamos lá ver se não é. Então ela muda radicalmente, né? E é muito interessante também outra coisa, que aqui tem, na edição aqui da Bíblia de Jerusalém, diz que ela deixou o cântaro. Mas é muito interessante como João lida com as palavras em grego. Quando ela foi
para o poço, ela levou um cântaro apropriado para pegar a água do poço. E até ela fala que Jesus não tem esse objeto. Aqui, o que ela deixa, quando a gente olha o texto em grego, não é um vaso para tirar a água do poço. É um vaso de cerâmica também, mas só que é para guardar joias. E ela deixa lá, naquele poço, um vaso para guardar o seu tesouro. Tá? Ele deixa aquele vaso que seria para guardar suas joias, seus tesouros, seus valores, aquilo que era importante para ela. Então, não podemos pegar essa parte ao pé da letra, porque é óbvio que ela deixou, foi o objeto que ela levou para pegar água, mas João faz questão de nos dizer que ela deixou a vida passada dela lá naquele poço, deixou com aquele homem, ela deixou o passado dela ali, que era valor para ela, que era importante para ela, a vida que ela vivia, suas joias, suas maquiagens, sua sedução, tudo, porque ela era uma pessoa que queria ser amada. E ela buscava nesses homens comprometidos apenas o amor. Só que ela ali encontrou um amor verdadeiro, que superava toda aquela carência afetiva que ela buscava nos outros. E é muito interessante porque os discípulos vão dizer para Jesus: está ali o alimento, vamos, Jesus, tá? Esquece essa mulher que você estava falando, eles discretamente, disfarçadamente, vamos, Senhor, vamos aqui almoçar, já passou do meio-dia, faz tempo, porque meio-dia foi que eles chegaram lá, né? Estão com fome, vamos almoçar. E Jesus diz: não, o meu alimento vocês não conhecem, né? E no versículo 32 ele diz: tenho para comer um alimento que não conheceis. E os discípulos ficam. Então veja, Jesus sempre falando uma linguagem muito profunda, muito espiritual, muito alta, e as pessoas que o escutam sempre na materialidade, né? Então ele diz: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. E aí o discípulo fica: mas será que alguém trouxe alguma coisa para ele enquanto a gente foi comprar o almoço, né? E aí trouxeram alguma coisa para ele guardou aqui, é isso que ele quer? Então eles não entendem essa expressão de Jesus. E é por isso que Jesus vai esclarecer no versículo 34: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. A obra da criação, ela só se planifica na redenção. E no Evangelho de João, a obra redentora que Jesus realiza é a obra do Pai. Ele é um enviado do Pai para realizar a obra do Pai. A obra da salvação, a obra da redenção, é Ele que realiza, Jesus, mas é uma obra do Pai, e Ele é um enviado para realizar isso. Então Jesus vai falar agora de forma enigmática, né? A partir do versículo 35 ele diz assim: olha, vocês dizem, para exemplificar que Jesus fala de uma coisa e eles entendem outra, já diz assim: olha, vocês dizem, falta meses para a colheita do trigo. E eu digo: olha, os campos já estão preparados. Por quê? Porque a colheita que eu estou falando não é essa. A colheita que eu estou falando é a evangelização. Então ele vai falar no versículo 36, né? O ceifeiro recebe o seu salário e recolhe fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. Então, um vai semear, o outro vai ceifar, colher. Quem semeia é Jesus. Quem vai ceifar são os seguidores de Jesus. Certo? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo assim: um é o que semeia, no versículo 37, e o outro é o que ceifa. Então, 38: eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Então, o que ele está falando? Ele está dizendo: olha, gente, os samaritanos, eles só podem ser evangelizados
Por dois motivos. Primeiro, porque ele já tem uma sede de Deus que é bem antiga. Eles já tentaram, no modo deles errado, mas eles tentaram adorar a Deus, eles tentaram servir a Deus. Eles misturaram tudo, eles não têm clareza, mas eles estão sedentos, eles são famintos. E pessoas já foram enviadas a eles, inclusive Jesus se coloca entre esses, que trabalharam. E que quando chega o Evangelho, quando alguém leva o Evangelho, já não é mais semeando, já não é mais semeadura, mas já é ceifa. Então, se você leva o Evangelho e a pessoa acolhe o Evangelho, adere, entrega a vida a Jesus, não foi trabalho seu, foi trabalho anterior. Quer dizer, Jesus está desde o início trabalhando no coração daquela pessoa. E quando aquela pessoa adere ao Evangelho, o que está havendo é uma ceifa, é uma colheita, e não a semeadura. A semeadura faz muito tempo. Porque se não há semeadura, não há no coração onde foi semeado já o Evangelho, nem que seja de forma errada, não há essa colheita, não há adesão. Então, o trabalho que Jesus vai fazendo é no evangelizador, que enquanto fala, ele vai inspirando e vai trabalhando no coração dos ouvintes. E aquele ouvinte que se deixa tocar, que se abre e que acolhe, aí a obra se completa, mas já é uma colheita, porque já existe algo, um trabalho que foi feito antes. Isso é importante que João nos diga isso, porque isso vem aparecer, eu já estou encerrando, vem aparecer nos versículos que seguem, do 39 até o 42, é isso. Os samaritanos, eles foram ver Jesus por causa do que a mulher disse, mas eles dizem lá no versículo 42, já não é por causa do que tu falastes que cremos. Eles dizem para a mulher, nós próprios o ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, quem evangelizou fez o convite, venha ver por si próprio se ele não salva a sua vida. Mas a pessoa permanece, não é por causa de quem evangelizou, é porque ela fez a experiência com o Salvador. Ela tem aquela experiência e aí sim, o primeiro passo foi dado por causa de quem evangelizou, mas a fidelidade, a perseverança só é possível por causa da experiência feita com o Salvador. Porque se não houver a experiência, se ficar apenas na palavra do evangelista, do evangelizador, o evangelizador é um ser humano limitado, pecador, vai qualquer hora dessa fazer alguma coisa que não estava muito previsto, e a pessoa vai se decepcionar e vai dizer, eu não fico ali porque eu já me decepcionei, nunca pensei que fulano fosse desse jeito. Então é necessário que a pessoa seja conduzida para uma experiência pessoal, íntima, profunda, para que possa realmente ter esse fruto no coração. Obrigada, Deus. Obrigada, pastor. Obrigado. Graças a Deus. Eu admiro muito o modo com que a irmã ainda ensina a palavra. Você tem um chaveiro ali, ela vai puxando as chaves e abriu coisas que eu desconhecia. Eu não sou nenhum grande especialista, mas tenho vontade de feito ao longo desses textos, eu não conhecia essas coisas. Foi uma graça, uma bênção de Deus. Muito obrigado, Maíra, por tê-la aqui conosco. Você estar aqui é um presente para nós. Obrigada. E também dá voz às nossas mulheres, que são fontes de conhecimento e sabedoria no reino de Deus. Graças a